pincelar vários assuntos através de um e-mail que eu recebi, né? Então, uma mãe me escreveu em virtude de um outro vídeo que eu coloquei no YouTube, e aí ela me relata que ela tem um filho de 2 anos, e esse filho tem um pré-diagnóstico que ela chamou desde 1 ano e 7 meses de autismo, mas um autismo leve, né? Ele olha nos olhos, ele brinca com outras crianças, ele responde quando é chamado, enfim. Só que ela relata agora que ele tá numa fase muito difícil, que ela chamou de rebelde, né? Que sempre quer fazer só o que ele quer, quando ela, enfim, tenta dar algum limite ou impor alguma coisa, ele quer bater, ele não gosta de ouvir não. E aí ela relata como isso está sendo muito sofrido para ela, né? De não saber o que fazer, né? De chegar até a chorar de desespero, de não sabe o que fazer, né? E aí o que ela acaba fazendo é colocando ele de castigo em 5 minutinhos, por fazer o que quer que seja que ele tenha feito. E aí ela me pergunta se isso é correto, não é, enfim. Então, através desse e-mail eu queria pegar alguns assuntos, né? A primeira coisa é isso, de se é certo, se é errado, né? Eu acho que assim, a gente tem que, não deve se arrepender, né? Ficar se julgando, ficar culpado das coisas que a gente faz, né? A gente tem que pensar que a gente fez o que a gente tinha no momento de ferramenta para fazer, né? Então a gente fez o melhor que a gente pôde naquele momento. Né? É claro que tem que ter essa autorreflexão depois para você poder pensar para que numa próxima vez você age de uma forma diferente, né? Se você assim você julgar que seja melhor. Né? Então, no caso, castigo resolve? Na minha visão, não, né? Eu sigo uma linha de que o castigo não ensina muita coisa, né? Eu acho que, ainda mais quando a gente está falando aqui, no caso dela, especificamente, uma criança de 2 anos, uma criança de 2 anos, você vai colocar de castigo o quê? Pra pensar no que ela fez? Ela não tem nem noção do que ela fez, né? Ela tá numa fase em que ela não tem ainda noção de que os outros pensam diferente dela, o mundo dela é o mundo dela, né? Ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela tá explorando, ela tá conhecendo, aprendendo sobre os limites do corpo, sobre os limites sociais, né? Então é uma fase de teste que demanda uma atenção muito mais refinada nossa, né? Então, voltando aqui, a questão do castigo, né? O que na verdade o castigo, uma criança dessa, ela ainda não tem o cognitivo suficiente, né, para julgar tal abstração como é um castigo, né, para pensar no que fez, né? Ela não vai ter essa consciência, né? Para uma criança mais velha, muitas vezes o castigo acaba sendo um momento em que ela vai ficar com uma raiva muito grande de você, né? Porque o que acontece? O castigo você tá tapando ali uma coisa que aconteceu no momento, mas você não tá investigando o porquê, né? O que está por trás daquilo, qual é a necessidade da criança que está por trás daquele comportamento específico, né? Tudo bem, uma frustração, ela queria o iPad e não podia ter o iPad, tá, então vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar criar outras situações em que ela possa trabalhar a frustração, né, vamos validar o sentimento dela de, olha, eu sei que você está triste, né, para aos poucos a gente dando, não é uma coisa que é de um dia para o outro, claro que não, é construído, uma coisa que aos poucos a gente vai dando ferramentas para ela poder lidar com a frustração, né, então ao invés de bater no outro, olha, bater no outro a gente não bate, aqui na nossa casa, nossa regra é a gente não bate. Mas você pode pegar uma almofada para bater. Você pode bater com jogar alguma coisa que não tenha problema no chão, né? Pra gente dar pra criança as ferramentas para ela poder extravasar isso. Porque ela tá mostrando que ela precisa, né? Então, a forma como eu gosto de conduzir é essa, né? É de dar ferramentas para a criança, claro, conversar, explicar e dar ferramentas para a criança lidar com essa necessidade que está por trás desse comportamento dela, né? E não simplesmente querer travar aquele comportamento, porque aí você não está ensinando a longo prazo, né? Você está simplesmente dando uma punição ali para aquele momento. Tá? Então, a minha visão é da gente trabalhar o que está por trás desse comportamento, né? Quando a gente está falando de crianças autistas, especificamente, tem outras questões envolvidas, né? Porque muitas vezes essas crianças têm uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, enfim, existem essas questões sensoriais, né? E o que a gente vê muito são crianças muito desreguladas sensorialmente. Então, às vezes, o que é chamado de birra, muitas vezes é uma desregulação da criança. Ela tá te dando um sinal ali de que ela não está dando conta daquele ambiente, ela não está dando conta daquela situação.
né? E o que a gente tem que fazer, muitas vezes, é aprender a ler os sinais da criança, né? Toda criança, antes de se desregular, ela vai te dar algum sinal, seja um sinal corporal de ficar mais rígida, seja começar a andar de um lado para o outro, seja começar com mais ecolalias, né, com repetições de palavras, ou frases descontextualizadas, né? Então a criança vai sempre dar um sinal pra gente de que ela está desregulada. E cabe a nós, terapeutas e pais, tentar já saber quais os sinais da criança para você antecipar as situações. Então eu tô percebendo que ela tá começando a ficar desregulada, antes disso eu já vou levar ela para outro ambiente, eu já vou fazer uma massagem, eu já vou fazer alguma coisa para ajudar ela a se regular. Tá? Então é muito importante a gente saber diferenciar essa coisa da birra, né? Porque a birra passa uma ideia que é muito de que a criança está fazendo aquilo de propósito para chamar atenção, né? Para provocar em você. Vira uma coisa muito pessoal, né? Da criança querer fazer alguma coisa por você. E muitas vezes não, né? Muitas vezes é uma dificuldade dela em lidar com alguma sensação ou lidar com alguma emoção, né? E o que ela está pedindo é simplesmente ali uma ajuda, né? Então é importante a gente focar nisso, ter esse outro olhar, né? É claro que assim, tudo que eu falo aqui tem que fazer sentido pra você. Se não faz sentido pra você, esquece, sabe? Não tem o menor problema. Essa é a visão que eu tenho hoje e é o que traz conforto pra mim hoje, enxergar dessa forma. Então, assim, se não faz pra você, não tem problema, né? Você absorve somente aquilo que faz sentido pra você. Então, volto aqui à questão que eu sempre falo do vínculo afetivo. É muito importante a gente trabalhar o vínculo com essa criança. Então, no dia a dia, as coisas têm que ser leves, têm que ser prazerosas. Eu sei que é um desafio muito grande isso. Eu sou mãe, meus filhos não são autistas, mas assim, só a maternidade por si só já traz esses desafios pra gente. Educar um filho traz esses desafios. Quando se trata de uma criança autista, são ainda maiores, né? Mas a gente tem que pensar, a gente tem que não deixar quebrar esse vínculo afetivo. A gente tem que retomar isso o tempo todo, porque a longo prazo, isso é que vai garantir uma relação de segurança, isso é que vai garantir que quando você der um limite para o seu filho, ele vai saber respeitar esse limite, ele vai saber compreender, ou vocês vão os dois juntos pensar sobre esse limite. Então é muito importante a gente validar o sentimento do outro também, e não simplesmente julgar e vai lá, coloca de castigo. Não, vamos mostrar para a criança. Então eu já vi algumas situações, por exemplo, de a criança tá iPad, né? Sempre o iPad, né? O iPad é o campeão. A criança quer o iPad e a mãe pegou e escondeu o iPad. E a criança tá ali, às vezes a criança não verbal tá ali, se joga, começa a pegar coisa, jogar, querer bater e tudo, né? E muitas vezes que eu já vi acontecer é uma frustração dela não conseguir se comunicar. Então, na visão dela, o outro não está entendendo o que ela está querendo, né? Então, o que eu oriento muitas vezes? Vamos pegar o iPad, vamos mostrar para ele, falar, olha, eu já entendi que você quer esse iPad. Eu já entendi, eu sei que você quer muito esse iPad. Só que agora a gente não vai brincar de iPad. A gente vai guardar o iPad. Primeiro vamos tomar banho, jantar ou o que quer que seja, e depois nós vamos pegar o iPad. Eu vou guardar esse iPad lá em cima, tá bom? É claro que a criança não vai, tá bom, então tá bom, ótimo. Não, ela vai continuar ali, mas você validou o sentimento dela, entendeu? Você mostrou pra ela que você entendeu o que ela tá querendo. E isso muitas vezes já vai acalmar o coração dela, né? E com o tempo ela vai entender. E vocês tendo essa relação de confiança, dela confiar na sua palavra de que, olha, depois do jantar você vai poder usar, né? E ela vai ver que isso de fato vai acontecer, ela vai passar a cada vez que você fala, né? E com isso vocês vão construindo essa relação e isso vai ficando muito mais forte, né? Então, essa é enfim, uma situação que eu vejo sempre, por isso que eu trouxe essa do iPad, né? Um iPad simbólico, mas pode ser com qualquer outra coisa, né? Então, muitas vezes a criança tá ali com a dificuldade de se comunicar e o fato da gente pegar e entender, falar, olha, eu já entendi que você quer tal coisa, né? Porque às vezes a nossa tendência é acabar, tipo, querendo contornar a birra, mas não enxergar o que tá por trás, né? Ela tá querendo aquela coisa. Então vamos mostrar pra ela que você já entendeu que ela quer aquilo, né? Isso é uma coisa simples, mas que às vezes faz muita diferença na hora ali do caos, né? E na hora do caos também, o que fazer então, né? Já que eu não vou pegar, vou botar de castigo.
você pode dar um conforto para a criança, dar uma propriocepção, apertar para ajudar essa criança a se regular, tirar ela do ambiente que está desregulado, ajudar a regular o ambiente, se for em casa, por exemplo, apagar as luzes, reduzir a quantidade de estímulos, balançar a criança, enfim, tem algumas estratégias sensoriais que você pode usar. E de todo não funcionou, a criança, deixa a criança se acalmar, você vai dar um conforto para ela não se machucar, claro, né? E com o tempo ela vai acabar, vai se acalmando, você vai falando mais baixo, né? Isso é uma coisa importante, porque às vezes quando a criança tá desregulada, a nossa tendência é querer brigar, ela fez uma coisa errada, a gente acabar falando mais alto, e isso não tá ajudando a criança em nada, porque aí você já se desregulou, né? Então a primeira coisa é você se regular para você ajudar a criança a se regular, né? E aí depois você vem, você dá esse conforto e você pode conversar com a criança, de olha, eu entendi que você estava muito chateado, porque você quis o iPad ou o brinquedo que seja, mas a mamãe explicou, não era a hora, enfim, tentar, por mesmo que você fale assim, vou ficar conversando, meu filho não entende nada, não, entende, conversa, tá? A criança não verbal, converse, olhe nos olhos e converse, tá? Porque a criança tá absorvendo aqui. Enfim, acho que eu me estendi muito, deve ter ficado um vídeo longo, mas eu queria, já o tempo já me perguntava sobre essa coisa da birra, né? E eu queria um pouco trazer a minha visão um pouco sobre isso. E vou continuar fazendo mais, então continue mandando e-mails e dúvidas que eu vou sempre adaptando um e-mail com alguma questão que eu queira falar, tá? Então é isso aí, beijos e até o próximo vídeo.